Bom dia a todos. Este é um momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse esta mensagem a todos que ama. A leitura de hoje foi adaptada e comentada a partir da lição chamada Consequências, do livro Cristo em Nós, psicografia de João Nunes Maia, ditada pelo Espírito de Miramês. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que fez o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 9. As consequências do mal são irrevogáveis para quem o pratica. Isto é uma lei de Deus que vigora em todos os mundos. Fazer o mal representa abrir portas até então desconhecidas para o sofrimento. Eis que todos os homens têm essa tendência natural, desde os primórdios do seu despertar. Mas a bondade de Deus é muito grande em se tratando da tolerância e do amor para com seus filhos, pois Deus não corrige os que erram imediatamente e nem tampouco diretamente. Ele estabeleceu um roteiro para cada ser, mediante uma disciplina, de maneira que cada um seja responsável pelo que faz, de acordo com o grau do seu próprio adiantamento espiritual. Quem faz o mal, responde por ele. A natureza do espírito foi dotada com sensibilidade correspondente às ações praticadas, para receber igualmente o choque das tendências emitidas, como sendo uma lei de retorno, computada na base da mais pura justiça. Eis que isso representa a escola universal, onde todos nós nos educamos para a vida maior, sem, contudo, perder a esperança em Deus, nosso Pai Criador. Paulo de Tarso refere-se de maneira extraordinária à ação da lei do karma, ou lei de causa e efeito, dizendo: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que fez o mal. O apóstolo dos gentios não estava amedrontando a ninguém, e sim revelando uma lei que a humanidade ignorava até então, querendo livrar a todos das consequências pelo mal que poderiam praticar. A violência é uma lei de afinidades dos semelhantes e da sutileza da sabedoria divina, cobrando somente o devedor, para que esse aprenda a respeitar sua lei, reconhecendo que somente o bem é portador da felicidade e que qualquer ação contrária ao amor e à caridade custa-lhe muito caro. As consequências são quase insuportáveis. As marcas no ser ficam profundas, como lições para a eternidade. E obtendo a superioridade, o espírito não precisa mais do aprendizado pelo erro, pois se conscientizou que somente o amor, com o clima da caridade e do perdão, restabelece a vida com toda a plenitude em Cristo e para Deus. Os discípulos de Jesus conheciam os princípios de algumas leis, pois ouviam do Senhor constantemente essas revelações, discorriam entre si e pregavam para os outros como cooperação fraterna àqueles que os procurassem. E o ponto alto das doutrinações das massas era esse, de que quem fizesse o mal sofreria suas dolorosas consequências. Quem ferisse alguém, com a mesma lâmina seria ferido. Quem julgasse, seria julgado. Com a mesma medida que medisse, seria medido. O que de certa forma parecia, apenas parecia, a antiga lei do olho por olho, dente por dente. Entretanto, mostrava-se que a bondade de Deus foi tamanha que enviou o seu próprio Filho como misericórdia e alívio para todos, e para quem se arrependesse de seus erros e seguisse o Cristo, receberia a força para suportar as consequências dos erros praticados,
com a certeza suavizante de que ninguém está perdido e que há novas normas de se viver, sem, contudo, ter que aprender com o mal, mas por meio da vivência no amor que Jesus nos mostrou e ensinou. Conheceriam eles, assim, a verdade com Jesus e ficariam livres para toda a eternidade. Paulo afirma primeiramente do judeu e depois do grego. Primeiro dos judeus, porque não só foram os primeiros a aceitar o Deus único, quanto também os primeiros a serem instruídos pelo Mestre. E certamente os gregos figuram em segundo lugar, pois este povo era igualmente instruído acerca de muita coisa, falando-se das leis de Deus. A Grécia foi o berço de grandes figuras como Sócrates, Platão, entre outros, enviados pelo próprio Jesus antes da sua vinda para a Palestina. E todos eles foram portadores de alguns reflexos dos ensinamentos do Divino Amigo. Portanto, os gregos também conheciam notadamente uma filosofia muito próxima daquela pregada por Jesus. O Evangelho não nos ensina que muito será pedido a quem muito foi dado. Eis o caso desses dois povos, que eram mais conscientes das leis de Deus. Sofreriam com mais intensidade pelo erro praticado por eles próprios. Os outros povos, como eram mais ignorantes, os erros seriam vistos pelos céus com maior tolerância. Mas mesmo em doses menores, responderiam também pelos seus atos, no sentido da consciência despertar-se com o impacto da lei do retorno e de se preparar para outros caminhos, onde a verdade e a vida são o Cristo. Companheiros de escalada evolutiva, lembremo-nos do que Paulo disse acerca das tribulações e angústias da vida, na certeza da fé de que em breve estaremos livres de todo o mal, com a mesma força de vontade dos alunos estudiosos, cujo caminho um dia nos levará a mestres nos tornarmos, assim como nosso querido e amado Mestre, Jesus. Tenhamos todos um excelente domingo, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.